os ensaios foram feitos na Hoje o Padre Bastos faria 91 anos de vida. Temos aqui connosco o professor Magalhães, que foi um grande amigo do Padre Bastos e que nos vai contar alguma das aventuras que viveu com ele. A grande obra dele foi junto de jovens. Foi os primeiros estudantes de Massinhata. Foram canalizados para os estudos. Ele era um grande homem da cultura. Escreveu vários livros, etc. E, portanto, ele foi um grande condutor de jovens, porque a tendência dos jovens é fazer as janeiras. Olha aquele senhor que ali está, foi o Padre Bastos que o empurrou para o casamento. Foi. E a mulher dele, acho que está aí. E daqui foi. Sonhou fazer a casa da criança, mas depois foi para o bar, não pôde fazer. Mas ele era tão amigo dos rapazes, dos jovens, que ele tinha um grande campo lá no adro da igreja para dar batatas e cebolas, e ele terraplanou-os para a rapaziada poder jogar a bola. Era de facto um grande amigo de jovens. E que aventuras é que viveu com ele? Hã? Que aventuras? Ai não, isso com gajas não gosto. Mas ele foi padre numa altura em que houve a ditadura, não é? Como é que ele... Foi professor na escola industrial, que naquele tempo agora chama Soares Bastos. Ele foi professor na escola industrial. E o grande trabalho dele foi junto dos jovens. Foi a grande obra dele. Hã? A juventude adorava. Adorava. Ele estragou um campo que dava cebolas e batatas, pô-lo em campo de futebol, e as velhas todas a pegar com ele. Era a forma que ele tinha de ter os jovens na igreja. Era a maneira deles os chamar, que não é fácil atrair os jovens, não é? E ele foi pároco aqui durante quantos anos? 11? 14. 14. 1961, 1975. E fazia hoje anos, no dia 7 de maio. Muito bem. E que mais memórias é que tem do Padre Bastos? É tudo quase bom, pá. Mas o grande trabalho dele foi junto dos jovens. Muito jovens. Ninguém pensava em estudar. Ele à noite chegou a levar no carro 8 no carro para a escola industrial, para os cursos noturnos. Esse é que foi um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem, servidor da igreja. Depois veio aquela merda do Covid e matou. E foi tão triste que ele nem um enterro teve. Foi para a cova como um coelho, porque era proibido. Era a lei. E até porque, como vocês se lembram, em Ovar houve uma cerca sanitária, porque morria lá dentro em Ovar como coelho. E o Padre Bastos foi apanhado. E depois foi o enterro ali em Loureiro. Foi atirado para o buraco como um coelho. Foi. É vida. Como muitos outros, aqui a atividade dele com a juventude daquele tempo, a preocupação dele era a formação dos jovens, a formação intelectual. Na altura havia muita imigração para a França. Ele chegou a dar aulas à noite aos jovens que trabalhavam de francês, porque era a forma de os jovens, se imigrassem, poderem... Ele foi um verdadeiro apóstolo, de facto. Era a forma dele. E depois acompanhava os jovens nas suas atividades culturais a todos os níveis. A nível de música, ele foi um grande músico. Ele era mestre. A nível de teatro, não havia peça nenhuma de teatro que não fosse ele por aí a ensaiar. Até ele vir para cá. Recordo a mãe da Mariazinha, que tratava desses aspectos culturais. Mas, quando ele veio, ele assumiu todos esses setores.
E os jovens aderiam porque, pronto, e por essa forma de ser, por essa forma de estar, o Manuel António conheceu o Padre Bastos muito mais de perto, porque foi aluno dele ou não. Eu fui. E foi aluno dele, mas foste colega a dar aula. Durante anos. E ele foi o último casamento que fez no teatro. Exatamente. Há 50 anos. 51. Ele ajudou-me a fazer. Ele ajudou-me a fazer o meu trabalho. Íamos para Coimbra. Eu e ele almoçávamos e quando acabávamos lá, crescia um bocado de bife. E ele, tu não queres? Não, então vamos meter num pão para a tarde comermos. Passou dias comigo na faculdade a fazer o trabalho espetacular. Quer dizer, ele era uma pessoa que realmente se dava aos outros de uma forma. Dava e não pedia nada em troca. Realmente ele era uma pessoa que pedia o tal, trabalhar com os miúdos, fazer isto e se ele. Claro. Pedíamos, mas era realmente uma pessoa com quem E se depois trabalhava. eu tinha uma empregada, que era a senhora A senhora Ascensão. 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 E a filha. Era cá um gancho. E ela, ao ser Padre Manuel, estou a prestar frio. Eu roubo. Era sim, senhora, ela era uma pessoa. Eu estou em Massinhada, eu casei em Massinhada porque ele me trouxe para cá. Eu sei disso. Ele ensaiava todos os anos nas festas de finalistas, na Escola Industrial, havia todos os anos uma festa de encerramento do ano, angariação de fundos para o passeio dos finalistas. Então ele ensaiava ao teatro, havia uma senhora professora de ginástica que ensaiava as danças de balé, que era a filha do jogador de ténis, do professor João Carlos. João Carlos da Costa. E havia o folclore, que era eu. E eu ensaiava o folclore. Pronto. E daí nasceu um dia a ideia dele, foi ter comigo, precisava que tu viesses a Massinhada, ensaiar umas danças, que vai haver em São Martinho da Grande um encontro interparoquial e eu queria levar lá umas danças. Tu eras capaz de lá vir à noite? Na altura eu tinha 16 anos, tenho que pedir ao meu pai, porque o meu pai me deixa sair à noite. Ele foi pedir ao meu pai e ele ia-me lá buscar às quartas, às terças e às sextas. Mas depois, Martininha estava no Porto, eu às terças-feiras estava sempre ocupado. Só vinha às sextas, que era quando ela estava. E então também depois dessa fase, pronto, namoramos e tal, casou, foi ele que nos casou, foi ele que batizou os nossos filhos, foi ele que orientou, digamos, depois também a nossa vida, porque partilhávamos as coisas. Feita de sacrifícios. Vamos, estou comigo. Gostei dessa frase. Não é?